Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Filho que Redime. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Deus, em sua infinita misericórdia, livra, protege, sustenta o seu povo, onde outrora para os israelitas promoveu a libertação do jugo da escravidão egípcia, para que eles adorassem o Senhor e jamais esquecessem de tão grande livramento do martírio no Egito. Para os cristãos, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos redimiu dos nossos pecados, estabelecendo então a nossa Páscoa, isto é, a libertação do jugo do pecado, a nossa salvação e a vida eterna, cuja memória deve ser sempre exaltada por ocasião da ceia do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Nesta lição, veremos em seu ponto número 1 a chegada e o êxodo dos israelitas no Egito. No ponto número 2, conheceremos o significado da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. E finalizando então o nosso estudo, no ponto número 3, compreenderemos os pontos relevantes da redenção e da reconciliação da humanidade com Deus. Item número 1 da lição: a chegada e o êxodo dos israelitas do Egito. Por causa da fome que assolou a terra de Canaã, os israelitas saíram de lá e foram para o Egito, sendo bem recebidos pelos riquezos que dominavam política e economicamente o Egito. Os israelitas se multiplicaram significativamente na terra do Egito e com a ascensão de novos faraós, o povo de Deus foi escravizado e submetido a trabalhos forçados, sendo uma escravidão sofrível de 400 a 430 anos. Isto está escrito no livro do Gênesis, capítulo 46, versículos 1 ao 7, e livro do Êxodo, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Deus então escolhe Moisés para libertar o seu povo do jugo de Faraó, isto é, liderar a saída dos israelitas do Egito rumo à terra prometida. Entretanto, Faraó estava com o coração endurecido e obstinadamente teimava em não permitir a saída dos israelitas do Egito. E assim, Faraó foi longe demais e o Egito foi julgado e sentenciado por Yahvé, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, que de forma contínua e poderosa lançou 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó, demonstrando então o seu inquestionável poder para libertar Israel do jugo da escravidão. Isto está escrito no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 9, e no mesmo livro, no capítulo 7, versículos 1 ao 7. A libertação do povo de Israel está fortemente associada à execução do juízo de Deus sobre o Egito, especialmente com os efeitos da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos dos egípcios, que culminou então com o livramento de Israel, onde o anjo da morte passou por sobre as casas dos israelitas e ao visualizar as vergas e umbrais das portas assinaladas com sangue do Cordeiro Pascal, que o Senhor ordenara que cada família sacrificasse, não matou os primogênitos dos israelitas. Porém, o anjo destruidor matou todos os primogênitos dos egípcios. Esta foi a última praga lançada sobre Faraó e os egípcios, ou seja, a morte dos primogênitos, culminando então com a saída do povo hebreu do Egito, e assim
concretizando a libertação do jugo da escravidão egípcia, a qual conhecemos como o Êxodo. Item número 2 da lição: a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Qual é o significado da Páscoa para Israel? O cordeiro sacrificado com sangue colocado nos umbrais e nas vergas da porta de cada casa israelita, acompanhado do comer a carne do cordeiro com as ervas amargas, tipificou a Páscoa judaica, ou seja, a Páscoa para Israel, sendo até hoje o memorial da libertação de um povo que estava oprimido no Egito pelo jugo da escravidão. Ou seja, os egípcios exerciam sobre o povo hebreu um domínio político, econômico e social que tirava do povo de Deus a esperança da liberdade e a possibilidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículos 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como uma festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Eis aí o significado da Páscoa judaica. Já a Páscoa cristã, ela é muito mais abrangente, pois denota a libertação da humanidade da escravidão do pecado existente no mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, promoveu a remissão, perdão de nossos pecados, a nossa redenção da condenação eterna, a nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação e vida eterna, e assim nos elevou à condição de sermos cognominados como filhos de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 26, melhor dizendo, versículo 17 ao 30, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus
os haviam instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos agora ver algumas diferenças teológicas da Páscoa judaica versus a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, judaica, melhor dizendo, ela foi uma celebração entre Deus e toda a humanidade. Então, nesta parte de baixo aí do slide, nós temos a Páscoa cristã. E na parte de cima, na cor amarela, nós temos a Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica foi a celebração entre Deus e o povo de Israel, que tipificou a libertação de Israel do Egito, com a respectiva morte e derramamento de sangue de um cordeiro, um memorial para uma nação, como nós já vimos aí no ponto anterior. Já a Páscoa cristã foi a celebração entre Deus e toda a humanidade, que culminou, vamos dizer, com a libertação da humanidade do pecado. Isto pela morte e derramamento do sangue de Cristo, Cordeiro Pascal. E isto foi determinado como um memorial para a humanidade do sacrifício de Cristo. Portanto, aí nós temos a diferença entre Páscoa judaica e a Páscoa cristã, como já mencionamos. Quanto aos elementos da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, do lado esquerdo, nós temos aí a Páscoa judaica, no Antigo Testamento. E do lado direito, na cor amarela, nós temos então a Páscoa cristã, do Novo Testamento. Então, quanto ao cordeiro, no Antigo Testamento, houve um cordeiro imolado. No Novo Testamento, o cordeiro que tira o pecado do mundo é o sacrifício de Cristo. Quanto ao sangue, o sangue do animal para a preservação da vida dos israelitas, colocado nas vergas e nas ombreiras das portas. No Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo garantia o perdão dos nossos pecados, ou melhor dizendo, garante o perdão dos nossos pecados. Os pães asmos, no Antigo Testamento, tipifica a pressa dos israelitas para a saída do Egito. Os pães asmos, no Novo Testamento, a santidade diante de Deus. E as ervas amargas, tudo isso na ceia. O Senhor, no Antigo Testamento, tipificou o sofrimento no Egito. No Novo Testamento, o sofrimento de Jesus. Então, aí estão os elementos da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Lembrando que nas nossas notas de aulas, no blog www.proflucasneto.wordpress.com, nós temos todos os textos bases bíblicos que suportam isso que eu estou ali falar. Cristo, a nossa Páscoa. Em Cristo Jesus, a Páscoa ela ganha um novo sentido bem mais amplo, pois representa a libertação da escravidão do pecado, de tal modo que a humanidade foi salva da condenação eterna.
Jesus instituiu a ceia do Senhor exatamente para demonstrar que a Páscoa judaica deveria agora ser substituída pela Páscoa cristã, a nova aliança consumada na morte vicária de Cristo. Em Cristo se cumpre rigorosamente os símbolos apresentados na ceia do Senhor, que é o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que aponta uma nova forma na era cristã de celebração da Páscoa através da ingestão do pão e do suco da uva, representando então o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente, sendo este o verdadeiro Cordeiro Pascal, a libertação do pecado como a verdadeira libertação e ainda que a rejeição deste sacrifício de Jesus na cruz trará o inevitável juízo de Deus sobre todos os que creem. A redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. Jesus Cristo se sacrificou em uma só vez por todas para retirar de nós todos os pecados, restabelecendo então a nossa comunhão com Deus, nos libertando da mais profunda sepultura, nos dando a maior dádiva de Deus para o homem, a saber, a remissão de nossos pecados, a paz com Deus, a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra completa por não haver qualquer outro sacrifício a não ser o de Jesus para a salvação plena do homem, uma obra meritória, pois a salvação é uma obra de méritos exclusivos de Cristo e também uma obra redentora, porque somente pelo sangue de Jesus é que temos a remissão, ou seja, o perdão de nossos pecados, a salvação da condenação perpétua e a vida eterna. Qual é o significado da morte de Cristo? A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão e Jesus tinha a plena consciência desta missão. Jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus, ou seja, reconciliados com Ele. E por ter sofrido a nossa morte, Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Este foi o real significado da morte de Cristo. Concluindo então nossa aula de hoje, nesta lição, vimos a cronologia da chegada e do êxodo dos israelitas no Egito, com destaque para a libertação do povo de Deus sob a mão forte do Senhor sobre Faraó e o reino do Egito por meio das 10 pragas. Tratamos do tema Páscoa, realizando a identificação das diferenças teológicas entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã em seus mais variados aspectos. E ainda identificamos os elementos das mesmas por ocasião de sua celebração. Finalizando então o nosso estudo, estudamos que a redenção do jugo do pecado e a nossa reconciliação com Deus com a concessão da salvação, da condenação perpétua e da vida eterna é obra exclusiva e meritória da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 6, o Espírito Santo que regenera e santifica. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.